galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a filosofia de Martin Heidegger, um dos mais importantes filósofos do século XX, da chamada tradição continental da filosofia. Antes de passar para a nossa aula, deixa sua curtida no nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho para receber as notificações do que acontece por aqui. Pessoal, Martin Heidegger é um dos mais importantes filósofos do século XX. Ele foi um alemão que viveu ali entre o final do século XIX até 1976. Ele foi influenciado principalmente por Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que vocês estão vendo aí na imagem, por Edmund Husserl, que vocês estão também vendo aqui na imagem. O Husserl, ele iniciou dentro da filosofia uma tradição chamada fenomenologia, de estudo da filosofia, estudo filosófico a partir dos fenômenos que habitam o mundo, e aqui eu coloquei os clássicos, que são na verdade os filósofos antigos, da Grécia Antiga, clássicos que ele tinha, que Heidegger pegou muita coisa, ele pegou uma bagagem muito grande. Heidegger influenciou, dentre outros, principalmente Hannah Arendt, filósofa também alemã, judia, Hannah Arendt. Ele foi o orientador da tese de doutorado dela, foi professor da Hannah Arendt. Os dois tiveram, inclusive, um caso amoroso durante algum tempo. E Jean-Paul Sartre, que é o filósofo existencialista francês, também muito importante, fundador de uma nova teoria existencialista. A gente pode classificar o Heidegger como pertencente a essas escolas: filosofia continental, que era a filosofia produzida ali principalmente no eixo Alemanha e França, e existencialismo, apesar de ainda não ser um existencialismo bem desenvolvido de Sartre. Heidegger está iniciando esses estudos a partir da existência humana, de compreender a existência humana. Ele utilizou, para tanto, o chamado método hermenêutico. Esse método hermenêutico é um método de interpretação de textos, principalmente de textos antigos, textos clássicos, a partir do conhecimento e da cultura, do modo de vida, da política, de aspectos sociológicos, antropológicos, de quem escreveu aqueles textos. E a gente, só para terminar aqui de falar da vida do Heidegger, ele se envolveu em uma polêmica muito grande, que foi em 1933, a partir de 1933, com a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, ele se filiou ao Partido Nazista. Entretanto, depois de receber ali o cargo de uma reitoria numa universidade alemã, ele proibiu que fosse feita propaganda antissemita dentro da universidade, mas ele teve uma ligação durante certo tempo com o Partido Nazista. Pessoal, Heidegger escreveu muitos livros, mas o principal e o que resume vários aspectos de sua obra em geral é o livro Ser e Tempo, publicado em 1927. Esse livro ele acabou se tornando ali a obra magna de Heidegger, porque ele vai reunir aqui todo o objeto de estudo que dá início ali às questões do existencialismo e que dá início também a uma nova interpretação filosófica. Ele começa a tratar aqui, na filosofia dele de maneira geral, a respeito dessa pergunta sobre o ser. Pergunta sobre o ser, dentro da filosofia, quando a gente fala sobre o ser, seria aquilo que é, aquilo que existe, o que é existência, por exemplo. Isso já era feito desde os antigos, desde Platão, desde Aristóteles. Só que o que Heidegger disse é que eles acabavam vinculando o ser a uma coisa do mundo, a um objeto. Portanto, eles estavam perguntando pelo ente, o que ficou chamado de ente. Dentro do latim, lá no latim, ente acaba tendo um significado parecido com a tradução que a gente dá para ser. Só que para Heidegger, a diferença é ente estava vinculado a uma objetificação. O ser, ele tem uma individualidade em relação ao ente. Ele tem uma peculiaridade, ele é diferente, ele é algo destacado. O ser humano, segundo Heidegger, é o único capaz de fazer essa pergunta: quem é o ser? De perguntar pelo ser, o que é o ser? Quem é o ser? O que é existência também? E Heidegger
vai dar uma resposta para essa pergunta, que ele vai dizer: o ser é o Dasein. Termo alemão, Dasein, que significa, traduzindo ao pé da letra, ser aí. Eu coloquei inclusive com um hífen, porque é assim que aparecem nas traduções mesmo para a língua portuguesa da obra de Heidegger. É um ser aí, é um ser no mundo. Segundo Heidegger, o homem, o ser humano, ele está no mundo, ele está colocado no mundo. Para Sartre, depois o existencialista Sartre vai falar que o ser humano está abandonado, jogado, largado no mundo, né? Porque ele cria uma falsa ilusão de que há um Deus, mas na verdade não há Deus, ele está ali abandonado mesmo, à sua própria sorte, ele não tem nenhuma essência. Aqui Heidegger está falando que essa essência é o ser aí, é o ser que se faz, que se constrói. Por isso que ele é existencialista, porque ele depende da sua existência para se fazer, né? Então, esse ser no mundo, ou esse ser aí, ele é exclusivo do ser humano, tá? Por quê? Porque ele tem uma possibilidade de ser, de se fazer. O animal irracional, ele apenas vive fisiologicamente, biologicamente, ele apenas vai atrás do seu alimento, apenas dorme, né, tenta se proteger e conservar a sua vida. O ser humano não. O ser humano, segundo Heidegger, ele vai fazer muito mais, né? Inclusive perguntar por isso que ele está fazendo, o que é que ele está fazendo e qual a importância disso. E aí é que está essa diferenciação do Dasein, né? Do ser aí que vive, que experimenta, que está lá existindo, que está lá fazendo a sua vida. Agora, tudo isso vai nos levar a uma situação que, segundo Heidegger, pode, né, colocar o ser humano em uma vida autêntica ou não. Segundo Heidegger, o ser humano que tem a vida autêntica, ou seja, o Dasein que tem a vida autêntica, é aquele que reconhece a possibilidade e se reconhece no mundo. Ele se reconhece como um ser aí, ele se reconhece como o Dasein. Por isso que é importante fazer a pergunta, né? O que é o ser? E aí, a partir do momento em que ele consegue fazer essa pergunta, se reconhece no mundo, se reconhece como um ser aí, um ser que vive, um ser que está em relação com outros seres e com outros objetos, ele está no primeiro passo para uma vida autêntica. Ainda há um problema, que é a angústia da morte. Diferente dos outros animais que não sabem da sua finitude, que não sabem da morte, eles apenas vivem, né, e se conservam, tentam se conservar. É lógico que eles evitam a dor, evitam os riscos por questões de instinto natural mesmo. O ser humano não, o ser humano ele tem consciência de que ele vai morrer, ele tem consciência da sua finitude. E o modo como ele encara isso pode ser determinante para que ele tenha uma vida autêntica ou não, tá? Então, reconhecer a finitude, mas explorar as possibilidades da vida dentro desse campo de finitude é o que vai fazer a sua vida ser autêntica ou não. Se você fica angustiado por conta da morte, se você, né, acha que a vida não vale a pena por conta da morte, então se você cai naquela situação, naquela bad, né, porque um dia tudo isso vai acabar, a sua vida pode acabar não sendo autêntica. O explorar essas relações com o mundo e as possibilidades do Dasein é o que vai dar a autenticidade da sua vida. E aí eu trouxe aqui para encerrar a frasezinha de Heidegger, né? Morrer não é um acontecimento, é um fenômeno a ser compreendido existencialmente, né? Porque é um fenômeno que está dentro desse campo da existência do ser aí, que vive em relação com os outros, e esse fenômeno ele não pode ser colocado em primeiro plano ou pensado como algo que vai te limitar. Mas apesar de ser limitante, você deve pensar nisso que está aqui, né, no agora, que é a sua própria existência. Então, isso significa encarar a morte de uma maneira existencial e não como um acontecimento simples e puro que vai encerrar a sua vida, que vai encerrar toda a sua passagem. Então é isso, pessoal. Fiquem com essas questões existenciais aí para vocês pensarem bastante. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Também segue a gente aí nas redes sociais. Até a próxima!